Mas no sábado agora, eu desço, vou fazer o devocional, eu já tinha orado de madrugada, e eu vim fazer o devocional, e eu tenho um problema de artrose no joelho. Então eu não oro ajoelhada, eu só oro de pé ou sentada, porque para eu ajoelhar eu tenho dores. E aí quando eu venho aqui ler a palavra, o Senhor vem assim, fala, sabe quando ele fala no coração? Ele fala assim, dobre os seus joelhos em cima da tua dor e ore, porque eu vou operar milagres. Aí eu falei, Senhor, tu sabe que eu não aguento dobrar os meus joelhos, é uma dor insuportável. E como que eu vou conseguir ainda orar com o joelho dobrado? Porque a dor é muito forte. Eu tenho indicação para pôr uma prótese no meu joelho, mas eu estou evitando isso. Levarmos o máximo de pessoas possíveis a conhecer esse evangelho maravilhoso. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que, se der água, nunca mais nós teremos sede, igual a samaritana. Se soubesse quem está pedindo água para você, você daria. Porque a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Eu vou tomar esse suco aqui, daqui a pouco eu vou ter sede. Eu vou tomar uma água gelada, daqui a pouco eu vou ter sede. Mas a palavra, ela sacia a nossa sede. E ele foi lá sendo entregue à morte de cruz, e chegou um momento que ele estava agonizando, sofrendo com aquela coroa, os cravos, o cansaço, e ele simplesmente, ele diz, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Cumpri a minha missão. Pela religião, por todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus, que houve morte de cruz, que houve depois ressurreição, hoje é um dia muito falado, tem pessoas que têm alguns hábitos, alguns comportamentos diferentes nesse dia. Eu respeito de cada um, mas eu quero falar sobre esse momento importante da crucificação para nós. Eu falei para vocês que a importância do Senhor Jesus ter nascido, comemorar o Natal, é a coisa mais linda. É o nascimento de Jesus, é festa, o menino Jesus. Mas nós precisávamos mais do que um nascimento, mais do que um filho de Deus que viesse nascer, simplesmente nascer e pregar o evangelho. Não, ele teria que ir além. E ele foi além. Porque ele se entregou sem pecado, sem mácula, ele se entregou na cruz por nós. Vamos fazer uma breve história dela aqui. Ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai, porque ela foi levada sozinha. Diz que ela foi para ser escrava na casa de Naamã, né? Servia a sua esposa. E ela perdeu mãe, perdeu pai, perdeu amiguinhos, perdeu primo, perdeu a terra dela, que era a terra, né? Tão sonhada do povo de Israel. Ela saiu dali e teve que ir embora, morar na Síria, uma terra totalmente diferente, costumes diferentes, deuses pagãos. Mas ela não deixou que a Síria e a opressão, o comandante, tudo que ela estava vivendo, entrasse no coraçãozinho dela. O coração dela era do Senhor Deus. Ela era uma pessoa que era serva do Deus vivo. E a condição não impôs o propósito de vida dela. Mas eu tenho comigo, desculpa, eu tive que parar aqui. Bispo, seu filho. Meu filho tá ligando, né? Então eu tive que dar uma paradinha aqui, desculpa. E eu tenho o costume de orar sempre em pé. Eu falei, Senhor, eu vou dobrar o joelho como? Mas só que eu sou sensível à voz de Deus. Ele falou, dobra, eu dobrei. Eu dobrei o meu joelho, entrei na presença do Senhor, clamei e a dor foi indo até passar. E eu fiquei ali ajoelhada, orando, clamando, buscando a Deus, crendo que o Senhor estava operando, crendo que o Senhor estava fazendo uma obra. Então eu estava fazendo o quê? Peçam e busquem, batendo na porta. Senhor, eu preciso da tua bênção, eu não vou desistir. Ajoelhada, eu estou aqui.
Bom dia, com muita alegria, 15 de abril, terça-feira, metade do mês de abril já tá indo. Glória a Deus, e você tá vivo. Gratidão é reconhecer que cada dia é um presente. A mesa tá preparada, a cabeça tá ungida, o cálice transbordando e a palavra de vida. Olha aqui, eu tenho uma rosa para você, vou te entregar. Recebe o carinho. Aqui tem um bolo. Olha onde eu coloquei a geleia, gente. Me deu essa vontade de pôr a geleia aqui no meio. Porque ele ficou delicioso. Olha as flores ali, linda. Esse pão do China. Não é da China, não. É do China. Meu bule de borboleta lindo. Eu misturei algumas louças hoje. E coloquei aqui para eu comer bolo com geleia, que eu amo. Eu amo também molhar o morango na geleia, viu? Eu sou assim meia estranha nessa parte. Eu me apaixonei nesse copo hoje, gente. Dá uma olhada nisso, como ele tá lindo. Olha, ele é todo de tulipa, tudo em volta, olha. Olha isso. As borboletinhas voando nele, que coisa mais linda. Hoje eu coloquei louça, né? Eu tô apaixonada por louça assim, transparente, vidro mesmo, né? Ai, que lindo que eu acho. Essa xícara aqui também, ela tem uma beleza. Mas o melhor, logicamente, o coração que a minha nora me deu. Mas o melhor é Isaías 9, verso 6. Vamos começar a falar um pouco, já lá atrás, o profeta messiânico, falar um pouquinho de Jesus. Vamos falar dele, lembrar, porque agora é morte, ressurreição. É tudo que nós precisamos nesse dia de falar sobre. Então, vamos ler o verso 6. Isaías 9, 6. Toda vez que eu preparo essa mesa, eu preparo com um carinho muito grande. Tá linda hoje, né, gente? Olha o pão lindo, os macarrons lindos, o bolo maravilhoso ali do Empório. Meu Deus, eu tô gostando de tudo. Agora eu quero terminar de encher esse copo de água gelada e tomar inteirinho. Tudo arrumadinho, tudo preparado. Sabe para quê? Para receber a presença de Jesus para te abençoar. Não deixa essa Páscoa passar de qualquer maneira. Tem pessoas que tiram para viajar, mas não lembram de fazer uma oração, não lembram de clamar a Deus, não lembram de agradecer porque ele nasceu, morreu, e que o Senhor Jesus nasceu, morreu e no terceiro dia ressuscitou. Comemore a ressurreição do Senhor, comemore, cante louvores, cante de alegria, porque o Senhor ressuscitou nas nossas vidas também. Ela não atribuiu culpa a Deus, para dizer assim, foi Deus que deixou eu estar escrava. Imagina que eu vou anunciar o nome dele, eu estou escrava aqui por causa... Não, ela não atribuiu. Ela simplesmente ela falou o quê? Se ele for na minha terra, tem um profeta que pode cuidar dele. Vocês entendem que a autoridade que tinha na vida dessa menina, ela não tinha mágoa de Deus, igual, né, tem pessoas que dizem que tem que perdoar a Deus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Por tudo que eu passei na minha vida, eu nunca tive que perdoar a Deus. Então, às vezes a pessoa fala, não, você tem que perdoar a Deus, você tem que... Não, você tem que amar o Senhor e deixar esse amor que estava no coração dessa menina transbordar na tua vida, a ponto de você levar teu inimigo numa igreja para ser curado, ser tocado e voltar a ser seu amigo, porque aí os demônios saem da vida dele. Vamos ver a palavra que fala bem sobre isso. Em 2 Reis 5, no verso 2, diz assim: tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor. Só até aí. Nós vamos parar aí. Muitas pessoas falam que a condição financeira, a condição da dor, a condição da mágoa define a sua vida, define a sua história. Então a pessoa, ela toma o formato da dor. Você olha para a cara dela, ela é o formato da dor, ela só fala disso.
Agora, olha aqui, olha, Deus forte. Aqui junta, né, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo nele. Porque ele é o Deus forte, não perde batalha, não entra numa batalha para perder. Ele já venceu todo o pecado do mundo, ele já venceu tudo aquilo que ele tinha que vencer. Aqui ainda não tinha acontecido o sacrifício de cruz e Isaías já estava profetizando o que ele seria depois da morte, depois da ressurreição. Ele seria Deus forte, Pai da eternidade, porque ele cuida da eternidade. Eu quero dizer para vocês, eternidade é algo sério, nós temos que saber. Você vai viver aqui 100, vamos pôr que você viva 120 anos. Esses dias nós estávamos falando num devocional que estávamos fazendo, junto com a Fê, e ela falou assim, às vezes você vive até tantos anos, daí uma senhorinha falou, eu tenho 102 anos. Eu falei, sabe qual é nosso mal? É que nós falamos assim, ah, não, eu não vou falar nada enquanto eu estiver com essa dor. Como que eu vou divulgar a cura se eu estou doente? Como que eu vou falar que Jesus salva se a minha família não está toda salva? Eu só quero dizer uma coisa para você. Declare a salvação sobre a tua vida hoje. Declare palavras boas. Não seja aquela que entra na garrafa e fica no formato da garrafa. Fica na garagem, vai virar formato de carro. Não, você tem que ser a pessoa que mesmo passando a dificuldade, a luta, a dor, o Senhor Deus sempre vai estar cuidando e dando a vitória. Amém? Queridos, eu vou indo hoje, volto amanhã, nós vamos começar aí uns dias bem gostosos de Páscoa, falando sobre ressurreição e vida, mas amanhã eu tô aqui, querendo Deus. Beijo. Ela só reclama do estado que ela está, ela só fala porque isso está machucando realmente. Não está errado, está machucando. Mas quando ela toma o formato da dor, fica difícil de tirar ela dessa situação. Fica difícil de tirá-la do que ela está vivendo. Fica quase impossível você conseguir mover alguma coisa a favor dessa pessoa. Então, eu me lembrei hoje porque eu queria falar sobre alguém que superou a situação, a verdade da vida dela e fez o bem do mesmo jeito. E eu lembrei dessa menina que foi levada, né? Lá foi tirada de Samaria, foi levada da terra de Israel e foi levada para uma terra estranha, onde ela foi morar numa casa como escrava, com pessoas diferentes ou até dominada, com a mente dominada, mas não é isso que ele queria. Ele deu livre-arbítrio para que nós tivéssemos direito, sabe de quê? De pensar, eu quero Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus. Agora, às vezes você está assistindo, você está afastado do caminho do Senhor. Você esqueceu do sacrifício da cruz. Hoje para você é sexta-feira santa, você vai ficar bonitinho, bonzinho. Passou sexta, sábado, domingo, segunda-feira você está o mesmo pecador, falando palavrões, com uma vida destruída, bebendo muito, estragando a família, estragando tudo. E não adianta esses 3 dias santificar. Esses 3 dias só para nós fazermos em memória a morte do Senhor Jesus, lembrarmos o que ele passou naquela cruz para nos dar tão grande salvação. E nós temos uma missão para que se cumprisse a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele entregou o seu filho na cruz. Ele permitiu que seu filho fosse a morte de cruz. Aquele que havia curado, aquele que havia libertado, aquele que deu visão ao cego, aquele que fez o paralítico andar. No momento agora ele estava ali desamparado, aparentemente. Desamparado. Tanto que ele fala, né, em outro evangelho, você vai ver ele falar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor Deus não pôde ficar ali perto na cruz para ver o sofrimento do filho. Ele podia destruir tudo, destruir o mundo, construir outro mundo e
É assim que eu entrei na presença de Deus e sei que vou conquistar as minhas bênçãos, porque todo que pede recebe, todo que bate a porta será aberta e o Senhor atende a oração. Esses dois versículos é o próprio mestre falando para nós acordarmos, para vivermos a plenitude dessa palavra. Gente, 15 de abril, vocês já se ligaram que dia que nós estamos? O mês está indo de abril. Eu falei assim, nossa, até maio, no meu aniversário, eu vou estar magra. Eu não estou magra nada. Não consegui perder nem 2 quilos. Misericórdia, passou assim voando rápido. E a gente na correria, come uma bobeira, outra, e acaba não fazendo nada do que planejou. Senhor da glória, mas agora, pela autoridade de Deus, eu vou abençoar a tua vida e você vai aprender a orar. Literalmente, naquele momento, ele cumpriu a missão. Ele fez aquilo que o Senhor o designou. Vai, meu filho, salva essa humanidade perdida. A humanidade já estava no pecado e depois continuou, porque todo aquele que olhar para o sacrifício da cruz e aceitá-lo como Salvador será salvo. Pena que tem muitas pessoas confundindo, seguindo deuses estranhos, seguindo filósofos ou outros que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ai, é o meu método de vida, a minha filosofia de vida, e a filosofia que vai te levar de vida, que vai acabar te levando para o inferno. Acorda enquanto é tempo. Aceite o Senhor como Salvador. Vê o sacrifício da cruz. Lê direitinho aqui, ó, os 2 malfeitores, tudo que aconteceu antes da crucificação. Antes de orar, deixa eu pedir desculpa pelas interferências aqui, porque meu filho, ele estava ligando, ele não sabia que eu estava gravando, porque eu gravo um pouco mais cedo, né? Eu atrasei hoje. E é por isso que atrasou, então ele estava me ligando. E eu esqueci de desligar aqui. Mas eu quero orar por você. Senhor Pai poderoso, ensina o teu povo a clamar no lugar certo. Quantas pessoas têm buscado resposta em outras pessoas? Achando que aquela pessoa que tem dinheiro vai te ajudar, achando que alguém vai estender a mão para você, achando que alguém tem a cura com um remedinho caseiro para a doença que você está, alguém tem a solução para o seu casamento, sendo que a pessoa é uma pessoa frustrada. Não, Pai. Não, eu quero bater na porta, no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é esse caminho que eu quero passar. Eu vou passar por ele, eu não vou ter atalhos, eu quero ele na vida do teu povo. E ele se entregou na cruz por nós para que nós tivéssemos direito de tão grande salvação. Aqui eu li em Lucas para vocês já um dos momentos finais, porque tem tudo que ele apanhou, que eu não quis entrar nesse detalhe para não trazer tristeza para o seu dia. Eu queria falar mais algumas coisas sobre quando ele carregou a cruz, sobre o moço que foi colocado debaixo da cruz para ajudá-lo a levar a cruz até aquele monte, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar só sobre ele, a entrega dele. Quando ele estava lá no Getsemane, disse que o suor dele se tornou em gotas de sangue, por causa do desespero, porque ele ia passar por uma coisa que ele nunca passou, ele ia passar pela morte. E a morte de cruz, uma das piores. Ia ser cravado nas suas mãos os cravos, nos seus pés, colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Por quê? E ali o Senhor foi movendo a minha vida em oração, que eu esqueci do joelho, eu esqueci da dor, e eu fiz um altar ao Senhor de oração, de clamor, de unção, e eu senti que eu estava batendo na porta, e a porta começou a ser aberta. Sabe, quando o Senhor começa a enviar socorro, e eu ia precisar de socorro sábado, domingo, eu ia fazer muitas coisas, eu ia precisar do Senhor, e o Senhor falou que era para eu dobrar o joelho. Até eu cheguei a pensar, agora vai fechar o período da janela, e o Senhor vai pedir para que eu ore ajoelhada em outro horário, ou na madrugada, mais depois das 3. Eu pensei que ia ser assim, mas não. O Senhor não falou nada a respeito disso. Ele só falou que era para eu orar mais. Então agora eu oro às 3 e depois eu dobro os meus joelhos aqui na sala.
Bom dia, com muita alegria. 16 de abril, quartou. Quarta-feira, gratidão é reconhecer que cada dia é um presente. E esse é o presente que o Senhor está nos dando para a glória do Senhor Jesus, o dia de hoje. Temos flores, olha, coloquei uma colomba pascal aqui hoje. Olha que bonita, ela tem frutas em cima. E hoje eu coloquei, achei tão lindo esse pão francês, eu fui cedo no Carrefour, que eu falei, eu vou dar a honra para eles enfeitar nossa mesa hoje. E essa louça que eu acho muito linda, com borboletas, flores, tô no clima, gente, tô num clima de Páscoa, de ressurreição, de vida, em nome de Jesus. Mas eu quero deixar uma palavra para você, que é possível, mesmo uma pessoa numa condição de luta, fazer o bem. Vamos ler? Tem muitas pessoas que poderiam pensar assim, eu quero mais que ele morra leproso, que a lepra pegue nele, na esposa dele, para eles aprenderem, não tirar ninguém da sua terra, não tirar do pai, não tirar da mãe, mas ela não. Ela chegou para sua senhora e falou assim, quem dera o meu patrão estivesse, meu senhor estivesse diante lá do profeta que tem em Israel. Olha isso. Ele seria curado. Eu estou escrava, mas eu não sou escrava, porque a minha alma é livre. É igual a alma do adorador. Pode prender igual Paulo e Silas, colocar corrente nos pés, corrente nas mãos, mas à meia-noite eles cantavam uma canção. Porque a alma do adorador, ela é livre. E a alma dessa menina era livre. E ela anuncia cura. Eu estou presa em terra estranha, eu estou num lugar totalmente diferente, sou hoje escrava, não tenho meus pais comigo, a minha parentela comigo, mas o meu Deus não me desamparou. E é maravilhoso. Ela podia também ser uma pessoa vingativa. Ela viu que o general estava sendo comido pela lepra, destruído. A lepra não tinha cura naquela época. Aliás, demorou muito, né, para ter cura da lepra. Então, não tinha cura para a lepra que ela estava vivendo. Mas só que ela, imensamente tocada por Deus, ela pega e se compadece da dor do seu patrão. Ela se compadece da dor daquele que a escravizava. E a palavra diz assim, já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve treva sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando essas coisas. Hoje é um dia, né, Hoje é quinta-feira, aqui no Parque Oratório, nós temos um encerramento de campanha maravilhoso, um culto lindo com o pastor Marco, pastora Camila, vai ser assim, aquele término, sabe? Cheio da unção de Deus, da palavra salvadora do Senhor, e curas, milagres vão acontecer, e eu espero vocês para nós adorarmos, agradecermos o nome do Senhor. Aqui vai estar a mesa sempre preparada para receber você. Amanhã eu volto, te espero aqui. Sexta-feira santa, sim, todos os dias é santo diante de Deus. E vamos santificar nossa vida, orar, porque Deus vai nos dar sabedoria para viver a plenitude da palavra. Amém? Deus abençoe. Um beijo para vocês. Eu volto amanhã, querendo Deus. Deus abençoe.
Se tem uma coisa que eu não quero é preparar nada porque eu vou morrer, eu vou fazer o sei o quê, eu vou... Não, pelo amor de Deus. Se eu tiver que morrer, que seja de surpresa e eu quero estar sempre preparada mesmo e Deus fazer a obra grandemente. E aí vem que ele é o príncipe da paz. Tenha paz na tua mente. Eu estou para receber o diagnóstico, eu vou ter paz. Seja lá o que eu tiver que passar, o Senhor vai passar comigo. Eu tenho que fazer uma viagem assim, assim, assim. Tenha paz, porque o Senhor vai providenciar tudo para você. Se Ele é o Deus forte, se Ele é maravilhoso conselheiro, se Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz, e Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Paz sem fim para quem? Para quem for salvo, para aquele que for para a glória. Está tão pertinho a vinda do Senhor, meu irmão. Não perca tempo, não. Aí hoje eu falei, Senhor, hoje eu quero um sinal do teu favor a respeito desse assunto. Depois que vir o sinal, aí eu vou pôr mais 15, se for necessário, mas eu vou batendo. Pai, Pai, eu tô aqui, eu preciso, Senhor, eu preciso, e o Senhor vai fazer, e eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que Deus está do meu lado, eu sei que o Senhor vai operar, e em nome do Senhor Jesus eu vou declarar a vitória sobre a minha vida e vir aqui e contar as bênçãos que eu tenho conseguido através do quê? Da oração, da entrega em oração. Por isso eu te falo hoje, se entregue em oração. Se coloque diante de Deus em oração. Coloque a sua vida em oração. E Deus vai fazer coisas grandes. Você escolhe o bem, escolhe Jesus, e o Senhor vai cuidar de você sempre até a eternidade, eternidade, eternidade. E depois fala, ele é o príncipe da paz. Gente, fala comigo. O que mais a gente precisa na vida do que paz? Você está numa luta, mas se você tiver paz no coração, que o Senhor está cuidando, tudo bem. Acabou tua luta, acabou o teu problema. Mas a gente faz uma tempestade num copo d'água, né? Ai, porque eu não sei o que vai acontecer, porque eu não sei o que. E a Fê, que é a que eu faço as aulas lá com ela, e o devocional, ela falou uma coisa tão interessante. Ela falou assim que teve uma parente dela que antes de pegar o diagnóstico, ela já fez um jantar para a família de despedida, porque ela ia morrer. E depois o diagnóstico não era nada daquilo que ela tinha falado. Você já imaginou isso? E os seus filhos serão tocados, e os seus filhos serão abençoados, e a nossa vida vai celebrar, porque tu abriu a porta e ouviu as nossas orações, seja de madrugada, seja ajoelhado. Ajoelhado eu fiz um altar, edifiquei um altar para ti. Hoje eu estou esperando respostas, Senhor. Eu quero respostas para o meu coração, eu quero respostas para a minha vida, respostas para a minha alma. Eu creio no poder da tua palavra, eu creio na revelação, eu creio, Senhor amado, que tu trouxe para nós hoje uma palavra revelada, que com a oração nós vamos vencer todo tipo de luta que se interpõe no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém? Vá orar, vá buscar Deus nesse dia de hoje, cultue e louve ao Senhor. Eu volto amanhã. Beijo. Nós nunca iríamos assim prever que tinha alguém assistindo a live sobre mesa posta, sobre ser uma anfitriã maravilhosa. Nós nunca íamos prever que isso nessa live ia ter uma senhorinha de 100 e poucos anos. Eu fiquei tão encantada de ver, e ela aprendendo a palavra, aprendendo a ser uma anfitriã. Eu falei, meu Deus, que vergonha às vezes para nós que não entende, né? A paixão que Deus coloca na vida de uma pessoa que leva a pessoa a viver tanto. E a eternidade, quando nós morremos aqui, tem uma eternidade para ser vivida. E você pode escolher, porque é opção de vida, né? Céu ou inferno. A salvação que Jesus propôs ou não. Não quero salvação, não quero nada. Aí já é outra coisa. Você está escolhendo o mal, vai para o mal. Ou
Bom dia, 18 de abril, sexta-feira santa, né? Olha lá, antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. Eu sou a Bispa Samira, chegando para vocês aqui nessa sexta-feira com a nossa mesa. Agora nós vamos falar sobre Páscoa, sobre morte, sobre ressurreição. Tá tudo preparado, nós temos o pão da presença aqui na mesa, olha que pães lindo, esse bolo maravilhoso com morango, chocolate com morango e, lógico, uma louça especial, todo dia é dia de ser feliz. Seja grato por hoje, porque hoje é o que nós temos. O amanhã pertence a Deus. O passado já foi e o hoje é o que nós temos. E eu quero ler hoje sobre a morte do Senhor Jesus. Então eu gostaria que você abrisse em Lucas 23, no verso 44 ao 48. Vamos ler? Só que a oração começou a surtir efeito extraordinário. Eu aumentei o período de oração, do jeito de orar. Depois eu entrei no versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Se você busca, você recebe. Então a pessoa ora 5 minutinhos e fala assim, eu já orei, tá na mão de Deus. E não ora mais. Tá na mão de Deus mesmo? Mas a gente faz reforço, você sabia? Sabe o que é reforço? Você continua em cima, orando do pedido, Pai, não esquece. Eu tenho um clamor diante de ti. Eu tenho um pedido. Eu confio que está nas suas mãos. Você não vai agir pelas suas mãos, mas você, com a tua boca, vai confessar o teu pedido todo dia, o desejo do teu coração. Hoje eu encerrei 15 dias de pedido para algo que eu tô querendo. Essa autoridade só compete a ele. E aí diz que o nome dele vai ser Maravilhoso Conselheiro. Sabe o que é maravilhoso? É uma coisa extraordinária, que sai do lindo, do bonito, do belo e se torna maravilhoso. Maravilhoso somente Deus. A gente usa muita palavra, ai que maravilhosa, ai que maravilhoso. Essas flores estão maravilhosas. Mas maravilhoso mesmo era e é Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. E nesses próximos dias a gente comemora a ressurreição dele com a Páscoa, né? Conselheiro, não tem melhor. Você busca conselho, eu posso te dar um conselho, pode te ajudar. Uma psicoterapeuta pode te ajudar. Tem muita gente que pode ajudá-los. Mas o conselho do mestre é definitivo. Aquilo que ele fala é para se cumprir, é para acontecer na tua vida. Bom dia, com muita alegria. Quintou, 17 de abril, quinta-feira. Antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. A mesa tá preparada, a cabeça tá ungida, o cálice transbordando e a palavra de vida. Dá uma olhada nesse bolo lá do Empório. É Empório, né? Jaçatuba. Olha que lindo. É de limão. Maravilhoso, né? Gente, olha isso! Essa veio direto lá da igreja, que o pastor João Carlos doou, né? Para a igreja, mas eu trouxe ela para enfeitar as nossas mesas nesse dia de Páscoa. Que Deus abençoe, que ela continue forte assim, porque ela é frágil de tudo. Esse pão maravilhoso de brioche que o bispo comprou. E dá uma olhadinha no meu copo de tulipa, gente. Olha isso! Que coisa mais linda! Eu tô aqui com o meu lugar americano, que eu ganhei da Fabiana. Gente, olha que coisa mais linda. Olha. E agora, os nossos devocionais, eles vão estar na TV Povo de Deus Oficial, hein? Vocês vão poder assistir. Eu vou falar sobre a TV depois, mas agora eu quero ler para vocês em Mateus 7, versos 7 e 8, que diz assim. Jesus encoraja a oração. Peça e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate a porta será aberta. Que palavra maravilhosa, Jesus. Eu queria comer a minha Bíblia. Mas já teve pastores que tentou, não conseguiu, né?
Olha só que coisa mais linda. Peça e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Sabe qual é o problema? Nós negligenciamos o poder da oração. Eu falei para vocês que eu oro todo dia de madrugada, 3 horas da manhã. Ah, essa madrugada estava linda, 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 linda. E eu estava orando ali ao Senhor e eu achei que, como já faz mais de 3 anos que eu estou nessa campanha de oração, e 3 horas da manhã eu acordo, eu devo faltar muito pouquíssimos dias que eu não consegui levantar, ou eu não pude levantar, por causa, já, quando eu fiz a cirurgia, eu estava em campanha de oração, eu não conseguia sair da cama. Mas os outros dias foram todos assim, 3 horas, às vezes eu erro, acordo mais cedo, 2h20, e oro. Olha o que diz aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Meu Deus, é tão bom a gente ouvir isso a respeito de nosso Jesus, já lá atrás, Isaías profetizando sobre o príncipe da paz, sobre Jesus Cristo, que ele viria de uma virgem para nos salvar, nos resgatar. Ele nos deu o direito de salvação. Sabe que às vezes nós não tomamos consciência de tão grande sacrifício do nosso Cristo. Mas só que tem mais, tem amanhã e tem depois. E nós vamos falar sobre o que aconteceu amanhã e ao terceiro dia, a ressurreição. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que hoje é um dia de ser feliz. Abençoa o teu povo que está aqui conosco, abençoa aqueles que estão assistindo o devocional nesse feriado, que eles sejam tocados pela morte de cruz do Senhor. Que haja fé na vida deles, que haja palavra revelada, que todos possam hoje ter consciência que não é só 3 dias no ano que nós temos que fazer reverência à tua morte, à tua ressurreição, mas lembrarmos sempre na Santa Ceia sobre tudo o que tu fez para nós. Eu declaro a bênção sobre a vida de cada um que está conosco e em nome de Jesus entrego a vida deles nas suas mãos. E você vai ver o que o Senhor fez. Que maravilha que o Senhor fez. Então hoje eu quero deixar você com essa palavra, com essa mesa linda nossa. Olha como tá linda essa uva, os pães, tudo que eu coloquei aqui ó, no maior capricho para vocês. O meu lugar americano de cereja. Qualquer dia eu deixo o endereço do lugar que eu comprei na internet. É muito chique. E ele tem os dois lados. Você pode usar tanto um como o outro. Eu tô aqui arrumando ainda que eu fui correndo, eu cheguei tarde em casa, então arrumei tarde. Mas tá tudo aqui, ó, a minha begonha ainda tá viva, maravilhosa, tomara que ela aguente até domingo. E eu abençoo a vida de todos vocês, eu quero orar com você agora, para que você entenda a crucificação de Cristo, o momento da morte de Cristo, o véu do templo sendo rasgado. Amém? Fique aqui com essa mesa linda para você, o carinho de uma bispa que está sempre se entregando aqui para fazer a mesa para receber Jesus. Eu vou ficar mais um pouco aqui, eu vou sentir um pouquinho a presença dele, eu vou deixar ele revelar um pouco a palavra para a minha vida. Tivemos um encerramento de campanha maravilhoso ontem e agora vamos continuar. Domingo nós vamos todos para a sede, vocês que são aqui do Parque Oratório. Domingo nós vamos estar na sede adorando o Senhor Deus. E não se esqueçam, ressurreição no domingo. Páscoa, ressurreição. Não é ovos de chocolate, é ressurreição. Amém? Deus abençoe, eu volto amanhã. Um grande beijo para vocês, o Senhor seja glorificado.
desde o começo da fundação, o Senhor Jesus já estava com Deus. O Verbo já estava com Deus. Era o próprio Jesus, o filho dele que estava lá do lado. E ele teve que ser sacrificado, sabe por quê? Porque eu sou pecadora, você é pecador, pecadora que está aí, porque nós pecamos, todos pecaram. E nós não tínhamos direito a ter essa salvação. Não tínhamos direito, gente, o Brasil, com todos os problemas que nós temos aqui, as crises financeiras, café caro, meu Deus, café, eu nem vou falar nada. Tudo que nós estamos passando, o Brasil é um país livre para nós proclamarmos aquilo que nós queremos. Vamos aproveitar, aproveita aí, YouTube, Instagram, todas as fontes da internet e leve a palavra de Deus, leve a palavra de Deus. Quando ela anunciou isso, imediatamente Naamã foi falar com o seu superior e falou assim, olha, a menina disse que lá em Samaria tem um profeta que pode me curar. E assim o comandante foi para Samaria, levou ouro, prata, levou muitas coisas, mas ele esperava que a cura dele fosse uma cura diferente. A expectativa dele era diferente. Ele chegou, o rei falou, eu não tenho nada a ver. Isso aí é confusão que estão querendo arrumar para mim, porque o rei não tinha poder de cura. Quem tinha poder de cura era o profeta Eliseu. E aí ele vai para a casa do profeta, e quando ele chega, o profeta não sai nem para fora para recebê-lo. Só fala assim, vai, tome 7 banhos no Jordão, quando você sair, você sai limpo. E aí vocês conhecem a história. Eu não vou prolongar nesse assunto. Ele achou simplesmente um absurdo. Bom dia, com muita alegria, sábado 19 de abril, antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. Aqui é a Bispa Samira chegando com a nossa mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando e a palavra de vida. E hoje eu peguei tudo num clima bem rústico, olha o nosso pão que lindo. O de amanhã é mais lindo ainda. Coloquei uma velinha aqui, mesmo com a claridade. Achei tão lindo esse candelabro, sei lá como nós vamos dar o nome para ele. Mas ele não é lindo, ele é a cara assim daquele tempo de Jesus. Uva, pitaia, o trigo, que é um símbolo bíblico, né? As flores, os vasinhos de barro. A louça também, a cerâmica na cor, né, de barro. E olha esse coração. Ele é pronto para pôr assim, metade flor. E esse coração aqui, gente, olha que lindo que ele é. Ele é de flor, metade você põe flor e metade ele é barro. Ai, lembra tanto de Jesus, da crucificação, sacrifício dele. 100% homem, 100% Deus, né? E aqui eu coloquei também um prato de cerâmica e coloquei uma maçã de geleia. É geleinha da Olivia, que ela fez 1 ano. Olha que coisa mais rica. Aqui o guardanapo, o coração, logicamente, da minha nora maravilhosa. E a palavra de Deus para os nossos corações. Hoje eu peguei aqui em João 1, do 1 ao 4. João falando de Jesus, eu acho tão lindo do começo. E essa palavra é muito importante para nós, nesse sábado que eles falam que é sábado de aleluia, né? Vamos ver? Diz assim a palavra. No princípio, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João é um dos evangelhos que fala mais do relacionamento de Jesus como Filho de Deus. E é tão precioso quando ele fala sobre isso, é tão precioso quando a gente ouve ou quando a gente lê, dessa preciosidade deles serem um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo serem um. Mas sabe o que eu estava pensando a respeito do dia de hoje, esse sábado? Eu acordei muito cedo hoje,
5 horas eu já não tinha mais sono. Eu também dormi muito cedo. Aí, quando eu acordei, eu olhei pela janela e era um silêncio, um silêncio. E aí eu fiquei imaginando como estava Jerusalém um dia depois da morte de Jesus. Os discípulos se acovardaram, achando que ele não ia mais ressuscitar. As mulheres já estavam comprando especiarias para no domingo ir lá no túmulo para ungir o corpo de Jesus. E uma expectativa. Ele morreu ontem e o que vai ser hoje? Hoje era uma tristeza, uma angústia, uma falta de fé tremenda, porque eles não tiveram fé, e esperando o domingo, mas não para a ressurreição. Esperando o domingo, pelo menos as mulheres, para ungir o corpo de Jesus. Tanto que quando elas chegaram lá e falou que ele não estava lá, ele ressuscitou no domingo, elas foram atrás dos discípulos e os discípulos simplesmente não acreditavam. Pedro teve que ir lá correndo para ver se realmente o Senhor estava lá. Mas João, ele vem e fala assim, desde o princípio, Jesus já estava com Deus. E ele era Deus. E a luz estava sobre ele. E todas as coisas que foi feita por ele. E sem ele, nada seria feito. E nele estava a vida e não a morte. Nele estava o quê? A glória de Deus estava sobre ele. E quando nós recebemos essa palavra de João, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz dos homens é quem? Jesus. Jesus. E o povo estava angustiado. 24 horas de angústia, de tristeza do sábado, de espera. O que vai acontecer? O que será de nós? O que nós vamos fazer? E os discípulos depois, Jesus já havia ressuscitado no caminho de Emaús, andando com Jesus do lado e simplesmente olhando e pensando o quê? Jesus vai aparecer? Não vai? Não é? Meu Pai do céu, quanta incredulidade! Era para ser hora de celebração, era para ser hora de espera. Daqui a pouco o Senhor vai ressuscitar, vai ressurgir e nós vamos lá no túmulo, ele não vai estar lá. Vamos fazer um grupo de pessoas grandes, chama Pedro, chama todo mundo, vamos para lá para preparar a festa, porque ele vai sair daquele túmulo ressurreto, ele prometeu. Sabe o que o inimigo quer fazer para você? O silêncio de 2 dias de tristeza. Um de morte e um de espera, sem acreditar que Jesus ressuscitou. Hoje nós sabemos que ele ressuscitou, mas naquele tempo eles não sabiam ainda. Então esse minuto, esse período de silêncio faz você negar a sua fé. Faz você negar a sua coragem de dizer: o meu Jesus ressuscitou, o meu Jesus está vivo, e ele é quem vai me dar luz e vai me dar vida, porque ele era a luz para os homens. Ele é a luz para os homens. Você tem andado em treva, tem sofrido, tem passado angústia, tem passado tristeza. Eu quero dizer para você, hoje o Senhor vai brilhar a luz dele na sua casa. Ele vai entrar e vai resplandecer o seu quarto de dor. A tua sala de espera da bênção. É isso, bispa. Eu fico nessa sala de espera que eu não sei nem o que fazer mais. Você vai saber o que fazer, você vai começar a cantar e glorificar a Deus, porque o Senhor vai aparecer na sua vida para te trazer luz.
A noite pode ter sido escura. Bispa, hoje eu não tenho nada nem para preparar para Páscoa amanhã. Eu não tenho uma coisa diferente para pôr na minha mesa. Eu não posso fazer uma comida especial para receber meus filhos. O Senhor vai pôr luz na tua casa. O Senhor vai pôr luz na tua vida, o Senhor vai pôr luz na tua maneira de agir, o Senhor vai pôr luz no seu serviço, o Senhor vai pôr luz na sua conta bancária, o Senhor vai pôr luz dentro do teu coração, para que você brilhe, não só como uma velinha assim, ó, uma vela que eu tô colocando aqui, não, você vai brilhar a luz de Cristo. Você é uma pessoa que ressuscitou da morte, porque o Senhor te tirou na água do batismo para te livrar de todo mal. E quando João expressa que Jesus era filho do Deus vivo, ele deixa bem claro para os nossos corações que nós somos filhos do Deus vivo também. Que através desse sacrifício de cruz, Cristo nos deu o direito de ser filhos do Deus Todo-Poderoso. Não deixe que hoje seja um sábado de silêncio, nem um sábado de expectativas frustradas. Seja hoje o sábado, não do aleluia, de ficar angustiado. Ai, meu Jesus está morto, até amanhã. Meu Deus, se até amanhã eu ficasse sem Jesus, o que ia ser da minha vida? Não. Ele ressuscitou, ele vive, ele está no meio de nós. Amém? Só peço para você, creia que ele é a luz do mundo. Vou deixar vocês com o carinho dessa flor. Oh, meu Pai do céu. Vou deixar vocês com o carinho dessa flor. Adivinha onde eu coloquei a mão? Se vocês adivinharem, vocês ganham o prêmio em cima da vela. Jesus é a luz que não queima, né? O fogo da sarça. Olha que lindo, gente. Esse coração, meu Pai do céu, eu tô amando. A geleia da bebê, a nossa velhinha com luz, o nosso pão. Esse pão aqui redondo tá tão lindo. Olha, lindo, né? E a palavra de Deus, que eu vou deixar para você bem claro. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Entenderam? E para terminar, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor é a nossa luz. Não tenha um sábado de tristeza, e sim de alegria, declarando que amanhã nós vamos comemorar nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo, comemorar, porque vivo ele já está. Se você pensa diferente, nós somos amigos do mesmo jeito. Nós vamos continuar com o devocional aqui todos os dias falando da palavra de Deus. Mas o meu Jesus está vivo. Meu Deus não está morto, vivo está. Tem um louvor que fala isso, né? Deus abençoe. Nós voltamos com certeza amanhã comemorando a Páscoa. Aí eu já vou fazer uma mesa diferente e amanhã eu volto querendo Deus. Beijo. Deus abençoe. Bom dia, com muita alegria, porque Ele vive, posso crer no amanhã, 20 de abril, domingo, Páscoa. Antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. Aqui, a minha ovelha, olha, não dá nem para ver o olho dela, de tão peluda que ela é. Ela é de lã de ovelha mesmo, ela veio lá do sul de presente para mim. A minha flor já quase se despedindo. Esse bolo lindo que o bispo me trouxe para comemorar hoje a Páscoa do Senhor. Uma colomba pascal, costume brasileiro aqui. Já foi doada, viu? Já tá de presente um pão sírio maravilhoso. Tem também aqui um pão lindo. Coloquei. E olhem só, esses eu quero mostrar devagar. Olha o meu cordeirinho pascual. Gente, que coisa mais linda. Hoje eu fiz assim, bem
caprichado, tudo em tons, né, bem de Páscoa. Esses aqui, gente, eu ganhei da Biscoitê, da minha prima, que ela trabalha lá, olha isso. Aqui tem os biscoitinhos, não vou abrir porque é os mesmos que estão aqui. Mas dá uma olhada no chá. Vem a caixa com essa borboleta, que a borboleta também é uma ressurreição, né? A largata saiu de largata, para virar borboleta ressurgiu. O suco de uva, nessa taça do suco de uva tem várias flores lilás que ficaram, se misturaram com o suco. E aqui vem o sachê e a borboletinha, ó, ela já fica presa na beira, na abinha da xícara, e o chá tá em infusão, numa água bem quentinha. Quando terminar, eu vou tomar. Não tá lindo, gente? Olha isso. E o que não poderia faltar, o meu PG de ovelhinha. E aqui vocês viram que eu comprei tudo em cores bem pastel, cores bem clarinha, né? É assim que fala, né, gente? Às vezes eu erro. E esse prato maravilhoso e a palavra da ressurreição. Eu vou ler em Marcos 28 o que diz a palavra. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se tivessem morto. Removeu como se tivessem, vamos lá, mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Até aqui. Eu já li, eu prego muitas vezes da ressurreição, uso os outros evangelhos para falar, mas eu quis falar sobre essa parte hoje. Sempre a gente fala quem vai retirar a pedra, as mulheres preocupadas, as mulheres com certeza, elas foram ao túmulo com especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus, achando que ia encontrar lá um cadáver, né? Encontrar alguém morto. E era costume do povo judeu ungir. Ungir o corpo da pessoa com especiarias, né? Para continuar, acho que a morte perfumado. Mas elas não estavam entendendo que ali não era um homem normal que havia morrido. Ali era simplesmente o Filho do Deus vivo, o nosso Jesus, o Cordeiro Santo que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. Diz que quando elas chegam lá, o que acontece? Olha só, olha, passando o sábado elas foram. Daí, quando elas chegaram para ver, elas não sabiam que tinha tido um grande terremoto. E o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra. Você acha que ele removeu a pedra para o Senhor Jesus passar? Não, o Senhor Jesus já podia passar por ali tranquilamente, com a porta fechada, com a pedra fechada. Ele só removeu para que aquelas pessoas que eram incrédulas com a ressurreição pudessem ver lá dentro o quê? O túmulo vazio. Você sabe que eu faço um convite para você nessa manhã? Que tem necessidade de você ver o túmulo vazio. Tem necessidade. Porque muitas pessoas tratam o Senhor Jesus como morto, como não é capaz de fazer. Eu vou correr atrás do médico, não sei o quê, do especialista, não sei o quê. E quando é o último caso, fala, agora eu só tenho Deus, eu só tenho Jesus. No final, sendo que nós temos que procurar primeiro
o nosso Jesus ressurreto para depois, se o Senhor nos ordenar um tratamento. Primeiro buscar o Senhor no nosso casamento para depois pensar numa outra coisa se o Senhor não atender. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, ele vai atender. Quando aquelas mulheres chegaram lá, tinha o quê? Um anjo, diz que a roupa dele, diz que ele desceu como um relâmpago, e a roupa dele era tão branca como a neve. Os guardas tremeram de medo, eles caíram de costas e ficaram como mortos. Por que eles ficaram como mortos? Porque eles não tinham capacidade para crer no nosso Jesus. Mas você não. Se o Senhor aparecer na tua vida, se o Senhor aparecer na tua casa, você tem que declarar, ele vive e eu vou viver. Hoje de manhã eu recebi um Feliz Páscoa, acho que é o Fernandinho que estava cantando, se eu não me engano, deve ser ele, cantando. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E é ele que vai fazer, e é com ele que vai acontecer, e é com ele que nós vamos viver, com certeza, a plenitude da palavra de Deus. Hoje você vai pegar nesse domingo e se separar para o Senhor. Você vai entrar na presença do Pai, porque você já viu o túmulo vazio. Você já aceitou o Senhor, já saiu. A cruz não tem mais nada a ver com o Senhor. O Senhor já saiu daquela cruz. A cruz está vazia, vazia. Agora é ressurreição. Ele deixou o Espírito Santo para nós termos contato com quem? Com Ele. Por isso nós vamos orar em agradecimento por esse acontecimento tão lindo que é a Páscoa. Hoje nós vamos estar ali na sede. O Senhor entregou uma palavra maravilhosa para a minha vida, querendo Deus. Eu estou com a voz assim um pouco fanhosa, porque abusa, né? Toma água gelada, Deus tem que fazer uma obra na minha vida. E ele precisa não, né? Ele tem que fazer não. Eu que tenho que obedecê-lo, né? E respeitar os meus limites. Nós aqui do Parque Oratório vamos para a sede, num culto maravilhoso. E eu sei, pelo poder do Senhor, que vai ser uma grande bênção. Me desculpem porque eu esqueci de desligar aqui, meu esposo está fazendo uma ligação, mas depois eu converso com ele. E eu só posso dizer para vocês, é hora de nós orarmos, entrarmos na presença do Senhor. Pai querido, Criador dos céus e da terra, como não agradecer pelo sacrifício que tu fez entregando seu filho, seu único filho. Senhor, eu vejo o amor que eu tenho no Henrique. Será que eu entregaria um dedo do Henrique para morrer por pecadores como eu sou? Ah, Senhor, tu foi tremendo na sua entrega, tu foi poderoso na sua entrega, tu foi precioso na sua entrega, e eu te glorifico. E eu te glorifico pela Páscoa, pela entrega do seu filho, por aquele anjo que desceu e falou, ele não está aqui, ele ressuscitou. Daquele momento em diante, aquelas mulheres tomaram fé, os seus discípulos ficaram sabendo, foram apóstolos de valor que também entregaram a sua vida para nos dar direito de tão grande salvação. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um hoje, que vai para a casa do Senhor, que vai ali, Senhor, para estar conosco na nossa sede. E em nome de Jesus sejam tocados. Feliz Páscoa, Senhor, para todos eles que estão ligados no nosso devocional hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não faça dessa Páscoa um pesadelo. Faça uma bênção. Amém? Estou lá na sede te esperando. Volta amanhã. Beijo.